Abrimos o programa de hoje já com um convidado especial, o presidente do Tribunal de Contas da União, senhor José Múcio Monteiro. Senhor José Múcio, boa tarde e seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Um grande abraço para você, um grande e carinhoso abraço para Cláudio Humberto, esse velho amigo de muitos anos. Quero apenas, eu estava ouvindo a conversa de vocês, dizer que essa foi uma semana muito positiva aqui em Brasília. Nós temos semana de altos e baixos, mas essa foi realmente uma semana de mais altos que baixos. Uma semana produtiva, né, ministro? Muito prazer em tê-lo aqui conosco, uma honra mesmo, viu? Eu gostaria de começar essa nossa conversa, ministro, indagando sobre esse acordo com ares de ter sido um acordo histórico, até porque cessam algumas disputas, né, que vinham se travando entre órgãos federais nos chamados acordos de leniência. Ora, o TCU era colocado à margem de acordos, ora, enfim, o Ministério Público Federal também fazendo acordos, ignorando outras tratativas no âmbito da AGU, da CGU. Enfim, eu gostaria que o senhor nos explicasse, afinal, do que trata esse acordo firmado esta semana em Brasília. Meu caro amigo Cristiano, meus amigos, eu considero esse verdadeiramente um acordo histórico. E vou dizer mais, eu não me lembro de ter participado de uma coisa tão relevante para o Brasil. Nós todos somos a favor do combate à corrupção, execução das providências, mas o excesso de vaidade, a briga pelos limites de cada órgão, cada um achando que teria que ser o ator principal, que os outros seriam coadjuvantes. Outros países que se anteciparam ao Brasil nisso, que nós lutamos desde a lei da anticorrupção de 2013, outros países se anteciparam criando um balcão único de leniência. O que é isso? Nós estamos punindo empresas, quando na realidade os culpados eram os dirigentes, aqueles que levaram as empresas a isso, jogando fora os empregos que nós carecemos tanto no Brasil. Com isso, esse acordo, onde todos participaram, está só faltando um pouquinho do Ministério Público, que tem que passar por uma aprovação no estágio que eles têm da 5ª Câmara, mas todos resolveram se alinhar, cada um respeitando os seus limites, as brigas de auditores internos, quem tem poder, quem não tem, termina criando um critério de punição, essa coisa toda, e as empresas ficam querendo devolver o dinheiro, o país fica precisando do dinheiro que foi tirado dos cofres públicos, e nós ficávamos brigando para quem tinha razão, quem não tinha razão. Com isso, nós demos um ordenamento, todos não à mesa, isso é uma conversa que já vem de quase 90 dias. O ministro Toffoli teve assim, uma liderança absoluta nisso. O ministro da CGU, Wagner Rosário, o doutor Levi da CGU, da AGU, o doutor Aras do Tribunal, o ministro Benjamin Zimmermann e Bruno Dantas foram assim, foram quem representaram o tribunal nesses encontros, nessas discussões, mas foi um documento produzido a muitas mãos, onde o grande vitorioso é o país. Eu acho que isso é um momento histórico. O país ganhou com esse acordo de colaboração que nós assinamos ontem. Ministro José Múcio Monteiro, dentro desse acordo e esses pontos que o senhor enalteceu, quais seriam as principais vantagens nesse acordo firmado entre as esferas para que a gente tenha uma regra geral para esses acordos de leniência, as empresas que acabam ajustando ali pontos com a justiça em meio a processos de investigação por corrupção? A coisa mais importante do estudo é a segurança jurídica. Nos Estados Unidos, quando você acerta o seu acordo de leniência e assina, está resolvido. Em todas as instâncias da justiça, em todas as instâncias de controle, ninguém mais pode dizer que alguém fez errado, foi certo. Os valores, o valor é aquele do acordo de leniência. Da forma que nós estávamos aqui no Brasil, cada órgão podia questionar, não, o valor não é ele, tem que ser mais, quem fez errado, quem fez não fez de forma correta. Isso nós estamos dando segurança jurídica que vai fazer, segurança jurídica até ao capital estrangeiro que quer investir aqui, segurança para que essas empresas sejam reoxigenadas, que nós voltemos a gerar emprego. Foi assim, uma pacificação jurídica e um passo importantíssimo para esse Brasil, Cristiano, que nós estamos merecendo.
Ministro, essa definição é muito interessante, de que esse acordo cria um balcão único de leniência dos órgãos federais aqui no Brasil. Quer dizer, não há mais aquele perigo que motivava, acabava provocando a insegurança jurídica de se fazer um acordo de um lado e no outro lado, por exemplo, o Ministério Público Federal ignorar completamente aquilo e seguir nos seus enfim, nos seus procedimentos como se não houvesse acordo, né? Só porque ele foi firmado pela CGU ou com a anuência ou não do TCU, enfim, isso não tem mais, né? Fez o acordo, está valendo, é assim, né? Isso também... Claro, exatamente isso. Nós aprovamos isso em plenário, votado por unanimidade no Tribunal de Contas, a CGU participou lá com seus pares, a AGU com seus pares, o doutor Levi sentou o tempo todo na mesa de discussão, o doutor Wagner Rosário com seus técnicos, nós tiramos aquela história, quem tem razão sou eu. Nós ontem, às 11h30, o ministro Toffoli onde todos nós assinamos, estava faltando só o procurador-geral, o doutor Augusto Aras, assinar, mas ele já tinha sinalizado que estava terminando alguns detalhes da negociação, porque todos terão que participar para que não haja questionamento, para que ninguém fique pondo a culpa em fulano, e beltrano, e cicrano, que isso vá para o campo das pessoas físicas. De maneira que eu quero repetir, e não me lembro de ter participado de uma coisa mais importante do que essa para o Brasil. Quer dizer, o Ministério Público vai aderir ao acordo, é isso, né? Temos essa informação. Durante a assinatura, o doutor Aras disse que não podia participar do evento, mas que estava conversando e que iria participar. Ou seja, não há nenhuma divergência em relação a esse acordo, essa assinatura que vocês tocaram nessa semana. São alguns pontos a serem ajustados para que o Ministério Público entre também. É isso, ministro? Cristiano, deixa eu te falar. A divergência não é quanto o que está lá. Vamos dizer assim, são setores, por exemplo. Lá no Tribunal de Contas nós tivemos um grupo que não queria aquilo, porque não aceita sentar com o órgão tal, porque não aceita sentar com o órgão tal. Ou seja, iríamos permanecer com o mesmo ambiente de insegurança que temos hoje. Ou seja, nenhum acordo era feito. Nenhuma empresa queria dizer, bom, eu vou assinar com você depois de estar assinado. Eu dado meus bens, dado minhas garantias. Chegado ao número, aí vem outro órgão, está tudo errado, vamos reabrir. Ou seja, com isso nós estamos dando segurança a quem faz o acordo, segurança a quem quer investir. Verdadeiramente nós viramos essa página. Ministro José Múcio Monteiro, presidente do Tribunal de Contas da União, conversando conosco aqui na Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder. Ministro, tendo esse acordo firmado nesta semana em mãos hoje, né, em relação os acordos de leniência foram muito discutidos, né, ao longo desses últimos anos, né, em virtude de tantas operações, lava-jato que a gente teve, muitas empresas atingidas, enfim. Se nós tivéssemos esse tipo de acordo lá atrás, se o Brasil já tivesse superado essa questão lá atrás, antes de tanta polêmica, tantas operações, tantos casos desvendados, que situação que a gente teria hoje em relação àquelas empresas, a muitas empresas que tiveram dificuldades naquele momento das investigações e não conseguiram superar? Seria um cenário completamente diferente hoje no Brasil? Eu vou lhe responder usando uma expressão da terra lá do Cláudio. Isso era um atestado de boa conduta, um estímulo à boa conduta, né? Primeiro, nós já teríamos recolhido o dinheiro que foi tirado, né? Segundo, seria um estímulo. Hoje há um desestímulo a que esse acordo de leniência seja feito, porque a pessoa diz, eu faço com quem? No momento que eu fizer com alguém, outra pessoa vai questionar e tudo que eu fizer colocando aqui vai de água abaixo. De maneira que nós poderíamos já ter feito, mas é melhor agora do que continuar como está. Ministro, alguns ouvintes nossos têm dúvidas com relação a acordos de leniência de uma maneira geral, né? Em geral são pessoas que acham que acordo de leniência rima com impunidade, né? Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte, esses ouvintes reclamam do seguinte: ora, há muitas dessas empresas que se envolveram em maracutaias, em corrupção, que corromperam políticos, etc. e tal, elas se tornaram grandes, né? Se tornaram relevantes, se tornaram importantes exatamente em razão da sua prática de corrupção, de obter contratos mediante
mediante suborno de autoridades, né? Pagamento de propina. Como responder a isso? Porque, afinal de contas, é justo preservar essa empresa que se agigantou alimentada, cevada na corrupção? Ô, ministro, deixa eu só acrescentar aqui um ponto para o Cláudio, que ele abordou uma questão interessante e tem muitos ouvintes perguntando aqui, se o senhor puder incluir na resposta, uma explicação sobre o que é o acordo de leniência. Tem muita gente entrando em contato conosco no WhatsApp da Rádio Bandeirantes, no nosso chat youtube.com/Rádio Bandeirantes, pedindo uma explicação aí mais detalhada, porque muita gente não tem contato com esses termos, né? Olha, quando um automóvel atropela alguém, a culpa é do condutor, né? Não é do automóvel, você não condena o automóvel. Quando alguém tira a vida de alguém com uma arma, a arma não tem culpa, ela foi instrumento. Nós estamos querendo salvar os instrumentos, né, que têm os empregos e que essas empresas continuem. O que é o acordo de leniência? Você chega a dizer, eu errei, eu quero pagar, a empresa quer fazer aqui um acordo para devolver X, aí você faz as contas do que foi tirado, onde os cofres públicos foram lesados. Vamos dizer assim, meia-culpa de uma pessoa de uma empresa que quer continuar. Então essas empresas ficam, por exemplo, lá nos países, um exemplo como nos Estados Unidos, por exemplo, quando você termina um acordo de leniência, essas empresas ficam com certificado de que foram punidas, que tudo foi verificado, que foi feita uma lavagem, absolutamente tudo que foi feito, elas voltam a ter crédito nos bancos. Os bancos, o sistema financeiro, por exemplo, aqui, sem um acordo de leniência, eles não operam. Você não desconta um título num banco, você não tira um empréstimo, você não tira um dinheiro para o capital de giro. É como se você condenasse tudo. Quer dizer, o motorista, o automóvel, o criminoso e o revólver. Nisso nós estamos preservando os empregos e devolvendo aos cofres públicos todo o dinheiro que foi lesado. Isso é um avanço. Isso existe nos países do primeiro mundo, nós não estamos inventando. Nós estamos apenas pondo de lado as vaidades de quem é melhor, é pior, é isso, aquilo outro, e fazendo com que a gente pense no país, num novo momento. Ministro José Múcio Monteiro, eu gostaria de saber também o seguinte, que é também uma preocupação dos nossos ouvintes, né? A gente tem visto muito, é claro que também tem operações policiais, investigações, grandes investigações, como no caso da Lava Jato, alcançou alguns donos de empresas, de empreiteiras, que corromperam, etc. e tal, mas houve outras que atingiu apenas os seus executivos. Aí a pergunta final é a seguinte, num acordo de leniência, tem algum princípio básico, ou seja, olha, fazemos acordo desde que, por exemplo, o controle da empresa seja vendido ou seja transferido, sabe, tem alguma coisa que de alguma maneira afaste, porque os grandes beneficiados pela corrupção são os sócios controladores da empresa, né? Tem alguma condição, uma pré-condição para fazer o acordo, como, Cláudio, por exemplo, o afastamento dessas pessoas? Eu não conheço nesse detalhe, mas evidentemente o que nós assinamos ontem foi um acordo de cooperação. Nós vamos formatar, que será mais justo, inclusive o Supremo participou, significa dizer que a Justiça também está presente. Então, este modelo final, eu não posso dizer a você ainda que ele está pronto. Ministro José Múcio Monteiro, para encerrar também de minha parte, também não poderia deixar de tocar no assunto com o senhor. Em que pé estão as investigações do Tribunal de Contas da União em relação à concessão de auxílios emergenciais de formas irregulares por pessoas que indevidamente tenham recebido, servidores? Em que pé estão essas investigações dentro do TCU, hein? Muitíssimo bem, fomos nós que detectamos no Tribunal de Contas, fazemos a avaliação. Semana passada tivemos com o Ministério da Defesa, onde foi prestado conta de alguns militares que haviam recolhido e que já devolveram, tem um número X lá, se não me engano foram 44 mil, um número X, alguns que disseram que injustamente estavam naquela relação, estavam se abrindo um processo para que fosse provado. Temos feito o acompanhamento permanente disto. Isto é roubo, a pessoa aproveitar
um momento de emergência, o dinheiro que é para salvar vidas, beneficiando algumas pessoas que acham que quem tira dinheiro público não está roubando. E os casos continuam sendo identificados ainda, ministro? Como é, por favor? Novos casos continuam sendo identificados pelo TCU? Não, porque na hora que você tornou isso público e colocando na transparência, os nomes estão saindo, né? A pessoa fica querendo tirar o nome dele ali, né? Eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Isso dá um programa. Nós vamos conviver muito tempo com esse vírus. Por enquanto, o vírus, nós estamos querendo combater a doença, né? Depois, nós vamos conviver muito com eles nos processos, porque eles vão ser usados como desculpa para muita coisa mal feita que foi feita. Mas cabe aos órgãos de controle estarem atentos para punir os culpados e evitar novos casos. Ministro, eu não poderia perder a oportunidade nessa entrevista de tratar do assunto relativo àquela grosseria, aquela agressão de que foi vítima a vice-presidente do TCU, a ministra Ana Arraes. Ficou parecendo, ministro, que o TCU, e muito embora os ministros tenham se solidarizado com a ministra Ana Arraes desde o primeiro momento, o TCU não parece ter agido com a presteza ou com a firmeza que se esperava, ou pelo menos com a rapidez que se esperava, né? O sujeito foi se desculpar apenas 9 dias depois do fato ocorrido e ele, ainda assim, o ministro Walter Alencar, que é o relator do caso, disse que o pedido de desculpas já dispensava uma abertura de um procedimento, etc. Mas, assim, o delito foi cometido, né? Foi um flagrante desrespeito à ministra, ao cargo que ela ocupa, o cargo que ela vai ocupar, que hoje é o seu, de presidente do TCU. O TCU considera que agiu corretamente, agiu no tempo devido, ou faltou ali uma reação mais pronta e mais firme para punir esse sujeito? Absolutamente no tempo devido. Evidentemente que a gente tem que seguir os ditames do regimento, não é? Ele é um funcionário concursado, ele é alguns anos do Tribunal de Contas, né? É da Secretaria de Controle Externo, estava à disposição do ministro Lucas da Rocha Furtado como chefe de gabinete. Ele ia ser o ministro Lucas prontamente antecipou-se, e o próprio rapaz antecipou-se, entregou o lugar, não é? Nós, na primeira sessão do tribunal, após o problema, que detectou-se o problema, nós fizemos uma nota, abrimos a sessão com uma nota de absoluta solidariedade. Eu tenho, independente do fato de ser presidente da Corte, relações políticas, eu tenho relações afetivas que vêm do pai, passaram para o filho, eu tenho relações afetivas com ela e com a família, isso doeu em mim, doeu em nós, doeu nela. Os ministros foram absolutamente solidários. O rapaz também fez uma carta se dispondo a ler a carta em plenário, uma carta aberta à ministra, que foi divulgada ontem. Eu levei esta carta, a sua vontade que essa carta fosse lida no plenário ontem, mas o plenário não precisou ler a carta, nós distribuímos a carta para que os órgãos de imprensa tivessem acesso. O caso foi para a Procuradoria, a Corregedoria, aliás, como a Corregedora é a ministra Ana Arraes, ela não poderia presidir o inquérito onde ela fosse parte, um processo onde ela fosse parte, coube ao decano, que é o ministro Otto Alencar Rodrigues, e o processo está andando e as providências serão tomadas. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder, com o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro. Ministro, muito obrigado pela participação conosco, por estar conosco aqui no Bastidores do Poder. Até uma próxima oportunidade. Um abraço para todos, para os seus ouvintes, para você, para a Cláudia. Muito obrigado. Abraço, ministro.